Lá em casa tinha um capote. O que é um capote? É a galinha da Angola! Tem mais? Isso é o nosso brain rot. Yeah. Pior que é. Ó, tem como dar zoom na sua... Tem como dar zoom na sua cara. Tá filmando? Eu tô filmando a cara da Tisha. Ah, Hoje eu vou fazer a apresentação. tem que falar alto, que a câmera não pega o som. Alto! É o Sir da Daniela. Ah, não? Oh my god!